Lembra quando Lula criticava Bolsonaro no debate, dizendo que o Bolsonaro queria colocar seu amigo no STF? Pois é, Bolsonaro nunca colocou um amigo no STF. Lula vai lá, vence as eleições, coloca o seu advogado no STF, depois coloca um amigo de longa data e agora quer colocar o seu office boy. Não é brincadeira. O Messias é o office boy da Dilma e do Lula. Dito isso, começa um embate entre o Lula e o Senado. Afinal de contas, Davi Alcolumbre, como presidente do Senado, ele que tem a prerrogativa de dar início, né, e até mesmo de manipular ali os votos para aprovar ou rejeitar o indicado por Lula. Só que o Lula não quis conversar com o Senado. Lula quis enfiar goela abaixo o seu office boy, que apoia aborto, que quer censurar o Brasil inteiro, que quer prender todos que pensam diferente. O Messias, que agora está dizendo que é evangélico, o evangélico que apoia aborto e é fã da esquerda. Essa é a nossa nova doença que nós temos no Brasil agora. Aí o Lula, para tentar constranger o Alcolumbre, solta na imprensa que Alcolumbre estaria negociando, em troca da indicação do Messias, a presidência do Banco Central. Isso foi bastante para o Alcolumbre romper de uma vez por todas. Olha, isso é uma notícia boa. A melhor notícia não é nem o fato do Messias não estar conseguindo a indicação. A melhor notícia é a ruptura entre o Senado e o Lula. E aí o Alcolumbre solta essa nota à imprensa. É a primeira vez na história que o presidente do Senado solta uma nota, basicamente contra o presidente da República. Nota à imprensa. É nítida a tentativa de setores do Executivo de criar a falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre os poderes são resolvidas por ajuste de interesse fisiológico, com cargos e emendas. Isso é ofensivo, não apenas ao presidente do Congresso, mas a todo o poder legislativo. Aqui mentiu, isso que acontece sempre, é o que mais acontece em Brasília, é troca de cargo por... Mas beleza, ele está querendo usar isso para humilhar o Lula. Em verdade, trata-se de um método antigo de desqualificar quem diverge de uma ideia ou de um interesse de ocasião. Nenhum poder deve se julgar acima do outro. Por que você então não libera para a gente fazer o impeachment do Alexandre de Moraes? Porque o STF se julga melhor acima do Legislativo. E ninguém detém o monopólio da razão, menos o Alexandre de Moraes. Tampouco se pode permitir a tentativa de desmoralizar o outro para fins de autopromoção, sobretudo com fundamentos que não correspondem à realidade. Se é certa a prerrogativa do presidente da República de indicar ministro do STF, também o é a prerrogativa do Senado de escolher aprovando ou rejeitando o nome. E é fundamental que, nesse processo, os poderes se respeitem e que cada um cumpra seu papel de acordo com as normas constitucionais e regimentais. Podia ter rejeitado o Flávio Dino, mas não fez isso, né? Feita a escolha pelo presidente da República e publicada no Diário Oficial da União, causa perplexidade ao Senado que a mensagem escrita ainda não tenha sido enviada, ou seja, Lula já soltou no edital, Lula já falou para todo mundo que é o Messias, mas não mandou o documento para o Senado, para que o Senado possa iniciar o processo de sabatina. Sabe por quê? Lula está querendo expandir esse período para ver se o Messias consegue virar votos, comprar senadores um por um. Continuando, aqui ó, a mensagem escrita não tenha sido enviada, o que parece buscar interferir indevidamente no cronograma estabelecido pela Casa, prerrogativa exclusiva do Senado Federal. Aliás, o prazo estipulado para a sabatina aguarda coerência com a quase totalidade das indicações anteriores e permite que a definição ocorra ainda em 2025, evitando a protelação que, em outros momentos, foi tão criticada. Portanto, o que se espera é que o jogo democrático seja conduzido com lisura. Da parte dessa presidência, absolutamente nada alheio ao processo será capaz de interferir na decisão livre, soberana e consciente do Senado sobre os caminhos a serem percorridos. Davi Alcolumbre. Isso aqui é uma bomba. Deixa eu contar para vocês. Se realmente isso for concluído e o Senado barrar o Messias, é a ruptura que a gente estava tanto esperando no ano eleitoral. Ou seja, todos os projetos do Lula de gastar mais dinheiro, de perseguição, teriam muito mais dificuldade de avançarem no Congresso, na Câmara dos Deputados e também no Senado. Sem falar que os vetos do Lula teriam uma tendência muito maior a serem derrubados. Isso aqui é muito bom, inclusive até para anistia. Porque se realmente o Alcolumbre quiser dar um passo para irritar o Lula, é só ajudar a acelerar o processo da aprovação da anistia. O problema é que Alcolumbre pode estar brigando com o Lula, mas Alcolumbre não está brigado com o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, é aí que vem o problema da questão. O Alexandre de Moraes prefere o Pacheco. Lula prefere Messias. Então nós não estamos numa situação de esse é menos pior que esse. Os dois são igualmente ruins. A diferença é que um é office boy do Lula,
que está sendo mandado lá, inclusive no período que ele está sendo investigado por prevaricação no INSS. Quando ele ficou sabendo do roubo do INSS, durante um ano e sentou em cima e não fez nada. Sabe por quê? Porque o irmão do Lula estava envolvido no esquema. Então, um vai proteger os corruptos, vai proteger os bandidos. O outro pode ser só mais um despachante, né? Mais um gonê do Moraes, que é o caso do Pacheco. Então, fica aquela dúvida, né? O que fazer no caso? Na minha opinião, nenhum dos dois deveriam ser aceitos. Mas, infelizmente, meu amigo, nós vamos sofrer muito ainda até começar a ver o Brasil virar a curva e andar pro caminho certo. É óbvio que o regime está com medo de ser exposto. Esse é o ponto crucial. Perdão. Esse é o ponto crucial de como será a política daqui em diante, né? O regime Foro de São Paulo, que inclui Lula, né, o Dirceu e o STF, o regime Foro de São Paulo, que é o narcotráfico, que é os grupos terroristas, a presença dos grupos terroristas no Brasil, o PSDB está envolvido nisso, a esquerda latino-americana toda está envolvida nisso. Esse regime está com pavor de ser exposto. Pavor. O medo deles incitar o ódio e a ira nas massas. O Lula agora, ele vai pisar em ovos. Eu não dou aí, deixa eu ver, dezembro, eu não dou 3 meses pro Lula estar falando de prisões e de dosimetria. Eu não dou 6 meses, cara, pro Lula estar falando que essa tensão não vai agradar ninguém, não vai trazer bem nenhum pro país. Sem brincadeira. Eu não dou 6 meses, Lacão. Pode gravar aí, ó. Hoje é dia 28 de novembro de 2025. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Até maio do ano que vem, vocês me cobrem, porque eu não dou 6 meses pro Lula tá dando uma de bonzinho internacionalmente. Primeiro, porque a Roça Paiá está à frente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na OEA. Segundo, porque o Trump vai usar toda a força do Estado americano, das Forças Armadas americanas, para arrebentar com uma das maiores fontes de financiamento do narcotráfico na América Latina. Perdão, fonte de financiamento do Foro de São Paulo, que é o narcotráfico na América Latina. Segundo, porque tudo que o Trump e o Dirceu agora querem evitar, só porque eles não estão prontos ainda, é uma revolta interna nas Forças Armadas. Não tô falando de general, não. Tô falando de oficiais para baixo. Tá? O medo deles, vai chegar uma hora que eles vão querer isso, tá? Vai chegar uma hora que o Dirceu e o Lula, eles vão querer revolta interna na tropa. Porque eles vão poder meter estado de sítio, vão poder matar os opositores, dizendo que eles estavam tentando consolidar mais um golpe. Só que agora não é o momento. Agora é a hora do, vamos, peraí, o Helena é de idade, tá com problema de saúde, vamos amenizar aqui a situação. Eles estão, sabe quando você fica ali com o gás? Você vai, aumenta, diminui, vai mudando a cor da combustão ali. O Lula quer deixar azulzinho. Ele não quer que o gás, o fogo que tá saindo do gás, fique amarelo. Ele não quer que o troço vá lá pro topo. Ele quer aquele fogo azulzinho ali. Banho-maria. Cozinhar e banho-maria. Ele quer manter ali a temperaturazinha agradável para ele. E é isso que eles estão fazendo com o general Augusto Heleno. Segurando um pouco a ira. Porque, se você analisar, na opinião popular, você tem, graças ao MBL, graças a Danilo Gentili, graças ao Weintraub, graças aos petistas infiltrados dos perfis de direita, você tem uma certa camada da massa, não tô falando dos apoiadores do Bolsonaro, não, da massa, um certo nojinho da galera que se diz de direita, porque Bolsonaro fez isso, Bolsonaro falou aquilo, Bolsonaro falou, imitou pessoas passando mal nos respiradores, na época da Covid, manipulação de vídeo, né? Mas você tem uma galera que cai nessa narrativa. E na do Heleno? O que você tem pra falar do Heleno? Você entende? Uma coisa é você criar um frame sobre o Bolsonaro. Você criou lá o enquadramento do Bolsonaro. Bolsonaro, o cara que não fez nada na Covid. Bolsonaro, o cara que atrapalhou. Bolsonaro que levou um monte de gente pra morrer na Covid. Você tem gente que não gosta do PT e cai nessa narrativa. Um monte. Vocês podem perguntar aí no chat. O pessoal do chat aí pode avisar aí se não tem um monte de parente teu que cai nesse lero-lero. Tem um monte. Isso é algo tão fácil de derrubar, né? Porque o Brasil não foi o país, nem proporcionalmente, nem em números absolutos, que teve mais mortes por Covid, né? Porque a gente nunca sabe por Covid, com Covid, aquela história. É só perguntar assim, mas peraí, esses países aqui que tiveram proporcionalmente mais mortes por Covid,
e eram na época governados pela amigos do Lula, turma do Lula, a culpa é desses caras também?